começar a gravação. E aí eu vou trabalhar com vocês, né, todas essas questões de segurança que eu já tinha comentado, tá bom? Eu vou começar a compartilhar. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo receber o material? Eu mandei alguma coisa? Tenho, acho que eu não mandei o material da aula passada, mas eu vou mandar tudo junto agora. Vou terminar, já fiz a gravação, tive um problema com a minha gravação na última semana, né? Hoje eu consegui resgatar ele do lixeiro que ele tinha ido, mas fui olhar de novo meus materiais, consegui resgatar, ele está terminando de processar. Assim que eu processar a aula da semana passada, eu já passo para vocês, tá bom? A da aula passada também, já vou passar, já vou colocar ali no link. É a aula 9 e hoje é a aula 10, tá bom? Beleza? Deixa eu compartilhar minha Beleza, tela. prof. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Esse aqui é um material, gente, que vem de um material em Word, e aí eu vou compartilhar e depois eu passo para vocês, tá ok? Para vocês não ficarem preocupados que não vão receber o material, tá? A gente vai... Caracas! Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deu a impressão de estar falhando a minha internet? Sim, prof, tá? Para mim tá normal. Tá, então tá bom. Beleza. Ok. Então vamos lá. A segurança do nosso paciente, né? É bem importante que a gente consiga visualizar, né? Que são regras de conforto físico e conforto emocional do nosso paciente, né? Então, a segurança ou assegurar, principalmente o conforto físico do nosso paciente, é estritamente prioritário para nós. Por quê? Porque se nós lesarmos o físico do nosso paciente, nós estamos lesando uma boa parte que ele deveria estar se recuperando e não sendo agredido. Agressão, não entendam como agressão física, né? Mas o não cuidado também é uma agressão, também é uma falha de segurança do paciente. Então, a gente tem que entender que o não fazer movimentos com o paciente, o não fazer mudanças de decúbito com o paciente, é como se vocês estivessem agredindo ele fisicamente. Não deixa de ser. Por quê? Uma não mudança de decúbito vai levar o paciente a uma lesão, e essa lesão vai gerar uma questão física e vai fazer uma... como que eu vou explicar melhor, usar as palavras de uma forma mais prática para vocês? Por exemplo, assim, se eu fizer uma lesão, eu fiz uma agressão, eu agredi a pele, eu causei lesão, e essa lesão causa dor, essa lesão causa em função, tipo assim, não tem função aquela parte, né? Ela dessensibiliza, e tudo isso pode provocar uma série de fatores, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais. Então, vejam só. As regras gerais para assegurar o conforto do paciente, né? Uma delas é postura, proporcionar repouso e relaxamento e ajudar a manter, né, melhor funcionamento de todos os órgãos do corpo. Por exemplo, se o paciente está tenso, se ele está numa cama desconfortável, se ele está num local que está incomodando, pensem em vocês, deitados numa cama e que tenham, sei lá, uma bolinha, uma tampa de caneta aonde vocês estão deitados em cima. Chega uma determinada hora que aquilo incomoda, queima, que parece que é fogo pegando. E às vezes você não pode tirar, você não consegue se mexer, né? Então, esse é um dos pontos. Não foi uma e duas vezes, tá, gente? Que tampinha de protetor, capinha protetora de agulha ficou debaixo do paciente causando lesões, tá?
Então, isso é uma das coisas que precisa cuidar muito na hora de administrar a medicação, de fazer troca de leito, de fazer mudança de decúbito, para que nada fique por baixo do paciente fazendo pressão, principalmente objetos que são sólidos, né? O trabalho com movimentos largos e iguais evita voltas bruscas e sacudidelas desnecessárias. Então, isso é importante. Uma outra coisa que pega bastante são, quanto mais liso o lençol, menos atrito ele causa no paciente. Então, isso não gera problemas para a parte cutis do paciente, né? Então, é bem importante a gente observar isso. Ao trocar o paciente, fazê-lo com firmeza, gentileza, né? Então, é bem importante não deixar ele escorregar, não deixar ele cair, se levantar ele, né? Não deixar ele solto, achar que ele fique sentado, quando vê ele bate de volta, às vezes ele não tem controle, né? Tá? Então, a mão deve estar seca, macia e quente. Ou avisar o paciente, olha, eu vou esquentar minha mão, né, para poder tocar no senhor que minha mão está gelada. Pelo menos ele vai se preparando para isso, tá? Ter todo o material necessário sempre à mão. Então, antes de fazer qualquer procedimento, que o material esteja disposto, que vocês fizeram o checklist de vocês e que esse material realmente está ali. Não que vocês começam a dar banho ou começam a fazer alguma higiene no paciente ou, de repente, uma medicação. Espera um pouco, esqueci disso, e vai buscar. Não, peraí, vou buscar aquilo. Isso não dá, gente, porque o paciente fica exposto, o paciente fica à mercê de vocês irem buscar alguma coisa. Então, sempre isso tem que estar dentro dos processos. Os padrões têm que estar tudo junto, tudo na mesa, ou tudo na bandeja, tudo tem que estar ali disposto, pronto. Até às vezes um pouquinho mais coisas. Vou levar um pacotinho, não vou levar 2, porque vai que precisa. Vou levar mais de uma gaze, vou levar 2 pacotinhos de gás. Preciso do micropore? Também vou levar um esparadrapo para garantir. Então, sempre ter o necessário em cima da bandeja para o uso ou para o procedimento que você vai desenvolver. Ao levantar paciente, sustentar sempre as partes mais pesadas do corpo, que seria o tronco, né, gente? Ao movimentar deve-se sustentá-lo ou suspendê-lo, não arrastá-lo, como medida preventiva das escaras, tá? Para não ralar nada, ok? Mudança de posição. As mudanças de posições, principalmente de quem está acamado, né? É muito importante. Por exemplo, eu não deveria passar mais de meia hora sem fazer alterações de decúbito desse meu paciente. Porque pensem vocês, quantas vezes a gente não percebe, mas quantas vezes nós mudamos de posição na cama para dormir por 8 horas. Pensem que esse nosso paciente está 24 horas no leito. Então, esse nosso paciente precisa de uma atenção especial. Então, a mudança de decúbito precisa ser ou de meia e meia hora, no mínimo, ou de hora em hora, no máximo. A cada 2 horas eu vou mudar ele de leito. Cuidado, porque você pode fazer lesão, você pode estar agredindo o teu paciente. Então, muito cuidado com isso, tá ok? O paciente é um paciente que se movimenta, é um paciente que tem uma certa autonomia pequena, mas tem. Por exemplo, ele pode mudar, ele está com o pé com tração e o outro está livre. Então, ele pode se apoiar, virar daqui, virar dali, mas tem que ficar com o pé nessa posição. Beleza, aí eu ajudo ele a fazer uma mudança um pouco mais radical, ou a sentar, ou a deitar bem, ou virar bem na lateral, para apoiar mais a região, né, de lateralizada. Mas aí é o paciente que tem uma certa autonomia. Paciente que não tem autonomia nenhuma, que está completamente acamado, eu preciso fazer mudanças de decúbito, são questões de preservação do paciente. E toda úlcera de pressão
é cuidado, mau cuidado de enfermagem, é erro de enfermagem, gente. Então, assim, não adianta dizer, ah, mas fulano, ah, ciclano. Gente, é equipe. Então, assim, mudança de decúbito tem que ser olhada, tem que ser avaliada, tem que ser tratada, não pode esperar, tá? Então, principalmente, né, eu posso mudar do decúbito dorsal, lateral, ventral, posição de Fowler, então posso ir alternando essas, se eu posso, né? Principalmente a ventral é um pouco mais complexa, mas eu posso aliviar as costas fazendo uma lateral, ou eu posso fazer uma semi-sentada, né, que também alivia toda a parte do tronco. Os objetivos, claro, né, são os confortos do paciente e principalmente a prevenção de processos. Vejam só, o que a mudança de decúbito nos ajuda? Em que ela nos ajuda? Primeiro, a evitar qualquer tipo de problema pulmonar, porque se o paciente fica numa só posição, a sedimentação de coleção de secreção, por exemplo, se o pulmão já está com secreção, onde ele fica muito tempo deitado, a secreção se deposita. Problemas renais, problemas vasculares, principalmente circulação periférica, embolias e úlceras de pressão. Aqui ainda diz escaras, mas né, tá? Então, os movimentos que eu preciso fazer com o meu paciente, principalmente na cabeceira do leito, né? Com o auxílio do paciente, eu vou colocar a mão sobre o ombro dele e sobre a nádega e pedir para o paciente flexionar um pouco os joelhos para apoiar os pés contra o colchão e aí eu vou levantar ele. Então, por exemplo, se ele tem essa autonomia, eu posso trabalhar com ele para que ele se ajude. Isso faz com que o movimento aconteça e a circulação também aconteça. Quando ele faz o esforço com o pé que ele pode fazer, ele está forçando a circulação e isso ajuda a ativar aquela circulação daquela região, tá? Num impulso, os ambos, né, vão subir, né, mais a cabeceira do paciente, quer dizer, vai trazer ele mais para cima na cabeceira do paciente. Transportar ou deambular o paciente. É um conjunto de movimentos, né, principalmente o transporte do paciente, né, que é você tirar ele da inércia dele. Conforto do paciente é a mudança de posição e favorece a recuperação desse paciente, tá? Passar o paciente da cama para a maca e vice-versa é aquilo que nós já vimos na outra aula, né? Você pode colocar um lençol embaixo, pode colocar as mãos, né? Então são várias mãos de um lado e trazer ele para cima da maca, ou você pode colocar ainda o lençol, né? E pegar no lençol e suspender o paciente e passar. Só muito cuidado para que tenham pessoas suficientes para fazer esse movimento e não que eu vou passar isso e o paciente vai cair, vai ficar meia cama, vai ficar meia maca. Então, muito cuidado, tá ok? São necessários, no mínimo, 3 pessoas, tá, gente? Para colocar o paciente da cama para a maca ou da maca para a cama. Ou ainda, né, colocar a maca em ângulo reto na cama, juntamente com a cabeceira, isso é a técnica, tá? Dobrar um cobertor na cama em leque, né, eu posso fazer isso, para os pés na mesma, né, e envolver o paciente com um lençol, né? As pessoas se colocam do lado do paciente em ordem de altura, tá? E aí elas vão do mais alto da cabeceira, da altura da cabeceira, colocar o braço no ombro, o outro na região lombar, o outro no meio da lombar, e como se fossem como se fossem empilhadeiras, né? Coloca os braços assim, né? Suspende e daí transporta, tá? Então essas parecem ser coisas básicas, tá, gente? Mas eu já vi muitas pessoas fazendo completamente errado, tipo, puxando um lado do lençol primeiro e depois o outro, né? Não querendo chamar ajuda. Então, tudo isso nós precisamos pensar bastante, tá? O paciente não é um objeto, ele é um ser, ele é uma pessoa assim como eu. Será que eu gostaria de ser puxado por um lado e depois pelo outro? Ou rolado? Já vi fazer assim, ó. Pegar o lençol e rolar o paciente, empurrar o paciente para cima da maca ou para cima da cama. E o paciente, quando chega lá, chega de decúbito ventral na cama. Legal, né?
tá? E já vi isso acontecer dentro do hospital, tá, gente? Então, assim, é bem complexo isso. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma coisa que a gente precisa cuidar bastante na hora de transportar o nosso paciente ou de deslocar o nosso paciente. Inspirar profundamente no movimento simultâneo, né, e colocar o paciente na beira da cama. Levá-lo ou colocá-lo próximo à cintura dos operadores, caminhar vagarosamente e colocar depois na frente do paciente cuidadosamente na maca ou vice-versa. Posicionar o paciente de modo confortável. Passar o paciente da cama para a maca é a mesma posição, ou a gente pode utilizar o lençol ainda, tá? Sentar o paciente, que é aquilo que nós vimos já na semana passada, vocês devem ter assistido o vídeo também, tá? Talvez não tenham visto, mas está lá no vídeo. Levantar o paciente do chão, tá? É uma das tarefas bem complexas. Você pode fazer o mesmo processo que... isso aqui seria bem legal a gente fazer na prática, né, gente? Isso aqui é uma das aulas mais práticas que a gente tem e é muito gostosa, tá? Era a minha bateria que estava ferrando aqui, desculpe. É uma das aulas mais práticas que a gente gosta de fazer, né? Porque é uma aula movimentada, tá? Então, levantar o paciente do chão, geralmente você vai avaliar qual é o contexto desse paciente. Uma das coisas, geralmente, que você pode fazer o paciente está deitado aqui, né? Você pede para ele abrir um pouquinho a perna, você apoia o teu braço no pescoço dele e aí você traz ele para sentar primeiro, depois você passa os braços por debaixo das axilas dele e ele põe uma das pernas, se possível, ele dobra e a outra ele deixa reta. E aí, quando você vai contar até 3, você puxa o paciente para cima, gira ele e daí coloca ele na cama. Então, tem coisas que você pode fazer de forma prática, né, sozinho, mas tem outras que você vai ter que pedir ajuda para as pessoas para fazer aquele içamento do paciente e colocar ele na cama. Então, tem algumas questões que precisam ser observadas. Virar paciente engessado, né? Uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção com o gesso, gente, é que o gesso, ele umedece, né? Então, eu preciso deixar o apoio, né? Sempre o gesso apoiado em um travesseiro ou em um cobertor mais alto que o restante do organismo. Então, é bem importante que esse gesso esteja longe da cama especificamente, porque senão ele vai umedecer todo o lençol e com isso, além dele umedecer o lençol, ele vai ficar todo úmido e ele não vai ficar rígido o suficiente quanto a gente precisa para a recuperação desse paciente. Então, não mobilizar o paciente quando o gesso estiver úmido, tá? Não mobilizar, para mobilizar, utilizar a mão espalmada com o auxílio de um lençol móvel e do número necessário de pessoas, usar o trapézio do paciente para apoiar, tá? Restrição ou contenção de pacientes química, manual ou mecanicamente. Isso aqui, gente, são contenções. Contenções é quando o paciente está agressivo, que ele está... muitas vezes acontece do paciente ter problemas neurológicos e aí ele fazer algum tipo de transtorno um pouco mais violento, um pouco mais agressivo. Às vezes pode ser reação medicamentosa, às vezes pode ser do próprio processo de doença do paciente, N fatores. Então, como é que a gente, por exemplo, paciente que não deixa, paciente acamado, que não tem, está com uma lesão, uma confusão mental e não deixa acessar o soro, né? Então, que arranca o soro, tá? Então, muitas vezes nós temos que conter ele. E como é que a gente vai fazer essa contenção, né? A contenção nada mais é do que
limitação de movimento, né? Então, o que, que eu faço? Eu limito os movimentos desse paciente, eu deixo ele, tiro a liberdade, cerciono a liberdade dele. Então, essa limitação de movimentos do paciente com a finalidade de prevenir acidentes. A restrição de movimentos pode causar lesões, né, de decúbito, porque eu vou deixar ele sempre numa mesma posição e não posso. Eu preciso fazer as mudanças de decúbito desse paciente. Dificultar o retorno venoso, agravar ferimentos já existentes, por isso recomenda-se evitar ao máximo essa restrição ao leito. Geralmente, se faz uma restrição ao leito de forma prévia, antes de você fazer o acesso medicamentoso. Depois disso, se retira toda a contenção, tá? Então, restrições químicas feitas por meio de medicação ou restrições manuais, né, segurando o paciente, ok? As restrições mecânicas são com auxílio de tala, por exemplo, isso é muito comum em crianças, tá? Que faz aquelas talinhas de braço para manter a soropunção ou a venopunção, né? Tá? Ou com ataduras, com lençóis, esparadrapos, né? Grade para não cair, né? Então, tudo isso. Pontos a serem observados: conservar a posição anatômica do membro, mas anatômica também quer dizer confortável. Então, por exemplo, se eu tenho hábito de dormir com a mão assim, tá? É essa posição que eu vou permanecer. Ah, mas eu gosto da assim, eu durmo e eu gosto do braço assim. Ele não é um anatômico, mas é o processo da pessoa. Então, ela tem uma habilidade maior naquele sentido, mas o anatômico seria desta forma. Então, sempre observar isso, tá, gente? Conservar a posição do membro, proteger o local da restrição com chumaço de algodão ou gaze ou tecidos, né, lençóis. Vigiar com frequência o local da restrição, dor, cor, temperatura, edema ou algum tipo de ferimento, refazer diariamente a contenção para prevenir edemas, escoriações, úlceras de pressão decorrente da má circulação local. Pessoal, eu já vi crianças, por exemplo, fazendo lesão aqui, ó, tá? Porque foi imobilizada assim, ó. Então, aqui acabava ficando rígido, tá? Então, essa tração é bem complexa. Então, a gente precisa observar muito bem. De preferência, a mão vai ficar nessa posição. Aqui embaixo vai ficar a tábua, a contençãozinha, né? De madeira vai ficar reta aqui. Se quiser colocar um chumacinho ou um rolinho de atadura aqui embaixo, né? Não precisa ser ele total, mas para dar esse suporte é bem importante, tá? Local indicado para restrições. Restrições de movimentos podem ser feitos nos ombros, no abdômen, nos joelhos, nos pulsos e nos tornozelos. Materiais: lençol, atadura, né? Atadura de crepe, né? Ou algodão. Então, o procedimento dos ombros: dobrar o lençol, formar uma faixa, dobrar a faixa sobre as costas do paciente, passar pelas axilas, né? Cruzando no travesseiro e amarrando na costeira da cama. Então, passa o lençol, passa por debaixo aqui e vai amarrar lá atrás. Pode fazer um X aqui na frente para, né? Por exemplo, eu vou pegar 2 lençóis, eu interlaço os 2 lençóis e cada um deles sai numa tira, uma para cima, uma para baixo, e eu contenho o paciente lá em cima, tá? O abdômen, colocar um lençol sobre o abdômen do paciente e outro sobre o dorso do paciente, né? Juntar os 2 lençóis, torcer o lençol e amarrar no estrado da grade. Também pode ser feito, né? 2 lençóis e faz o estrado. No joelho, dobrar o lençol, formar uma faixa e envolver o joelho esquerdo e depois o direito, e amarrar as pontas no estrado da cama. Punhos e cotovelos também
Pode ser feito com ataduras ou faixas próprias. Em alguns hospitais, principalmente hospitais que têm uma tendência a atender pacientes neurológicos ou pacientes psiquiátricos, é bem comum eles já terem as faixas próprias, com faixas como se fossem faixas de algodão, né? Não é algodão ao nosso algodão, é tecido algodão, tipo uma malha. Só que é uma malha resistente, e essa malha ela é macia, mas ela faz a resistência que precisa para evitar que o paciente se autoagrida, né? Colocar o membro, fazer tipo uma argola que eu quero dizer tipo um 8, né? Você pega o pano, deixa eu pegar aqui o meu fio aqui, que está todo bagunçado aqui. Só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eita! O meu moço aqui se passou. Espera aí. Que a minha contenção não foi bem feita aqui. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, eu tenho dois, pego uma faixa, né? São as duas pontas estão aqui embaixo, eu faço isso aqui. Eu vou juntar ele aqui, ó. Tá? Eu vou pegar ele aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou passar aqui no meio e vou fazer esse laço aqui, ó, tá? Aqui embaixo, ó. Vou fazer esse laço. Vou passar o braço do paciente aqui no meio, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Vai conter. Claro que eu não vou ter um processo tão fininho como um fio, né? Aqui eu estou fazendo com o fio, né? Lá nós vamos fazer com tecidos, as faixas vão ser largas, né? Próprias para esse processo, tá ok, gente? Então, é só mais para demonstrar mesmo. Por isso que é importante, às vezes, a gente estar presente para a gente poder melhorar um pouquinho esse processo de aprendizagem de vocês, ok? Bom, depois a gente vai passar para a técnica, mais tarde a gente vai passar para as técnicas de alimentação. Eu só vou interromper aqui um pouquinho a apresentação, que eu quero ir para as úlceras de decúbito, né? Um desses nossos processos, gente, é bem importante a gente olhar para o nosso paciente e perceber a necessidade dele de fazer essas mudanças constantes. Principalmente pacientes obesos, pacientes caquéticos. Caquéticos que eu quero dizer assim, são pacientes em fase, não necessariamente em desnutrição, mas pacientes que estão em fase de ter uma flacidez e uma não elasticidade, vitalidade no tecido epitelial. Então, todo esse processo ele é bem importante para a gente olhar e cada vez a gente visualizar o que mais a gente poderia estar fazendo. Eu tenho várias imagens, nós vamos ver agora, tá? Vários processos que podem fazer lesões. Desde uma pequena epidemia, tá? Que vai progredindo até necroses e necessidades de amputações, às vezes, de membros por falta de cuidado. Então, isso é uma agressão, assim, para mim, é como se nós amputássemos o pé do paciente, ou o braço do paciente, ou a mão do paciente, ou o dedo do paciente. Então, assim, é uma agressão absurda. E é cuidado. E o nosso objetivo principal é cuidar do nosso paciente. Então, deixa eu compartilhar agora com vocês. Deixa eu achar aqui onde é que está meu material. Tá aqui. Pessoal, então, esse material aqui é um material que eu busquei junto a uma escola, tá? Que eles fazem um trabalho de ensinar os profissionais já, chama-se educação continuada. Então, são enfermeiros especialistas em
em úlceras, né, em feridas, tá? Chama-se estomatoterapia, tá? E eles fazem todo esse acompanhamento dos pacientes com úlceras e eles trabalham a educação continuada. Então, eu recebi esse material deles para nós estarmos divulgando e é uma forma da gente estar divulgando também o trabalho e o que eles pesquisaram durante esses anos que eles têm de especialistas de estomatoterapia, tá? Então, por isso é importante a gente olhar para o nosso paciente de uma forma um pouco mais carinhosa e até com maior cuidado. Isso é uma segurança do nosso paciente, tá bom? Então, vejam só, úlceras por pressão, tá? A indicação, né, é que pessoas idosas, isso é lá nos Estados Unidos, 11% das pessoas idosas em lares de idosos têm úlcera de pressão. No Canadá, 26% tem. Na Europa, 12%. Na Inglaterra, 22%. E na Itália, 18%. E qual é a realidade do Brasil, né? A gente tem essa, né? No Brasil, uma tendência que a gente tem, né, que eles mediram lá na escola, é que no Brasil 23,52 são de domicílio e mais 18, tá, de incidência, 18,8 de que tem na região, né, que estão em lares, mas 89% dos idosos em algum momento já tiveram alguma úlcera de pressão. Não é que estão tendo agora, mas em algum momento já tiveram. Então, foi conotado a falta de cuidado com quase 100% dos idosos. Tá? Então, o que é uma lesão por pressão? São problemas, né, principalmente de saúde pública até, tá? Porque é uma mortalidade que acaba causando prejuízo não só durante o período que ele está hospitalizado, mas também depois que ele sai do hospital. E na casa precisa ser revisto. E aí, assim, o que acontece? Se ele vai para um lar de idosos, teria que ser cuidado e tratado lá nesse lar de idosos. Mas nem sempre isso é o verdadeiro, e acaba depois tendo que fazer debridamento, acaba tendo que fazer cirurgias naqueles locais. Então, é uma bola de neve que cada vez vai aumentando mais. Então, o problema de saúde pública, o prejuízo da qualidade de vida, construir insustentável sobrecarga econômica para os serviços de saúde. Isso a gente sabe disso, tanto o hospital quanto saúde pública. E aí, assim, né, esse autor lá do Rio de Janeiro diz que 95% de todos os casos são evitáveis. Né? Então, eu não tenho que ter úlcera de pressão. Eu já vi pacientes completamente comatosos, sem nenhum movimento, durante 10 anos, eles ficaram nessa posição. Eles não tinham uma epidemia no corpo, eles tinham sonda nasogástrica, sonda nasointeral, eles tinham catéter não é sonda naso, eles tinham colostomia, sonda gástrica, né, gastrostomia, eles tinham subclávia, tinham traqueostomia, tá? Completamente rígido em termos físicos, tá? Não físicos em termos de pele, tá? Constituído. 10 anos de cama, 10 anos no mesmo processo. Então, é muito tempo e é muito cuidado. Né? Lesão por pressão, então. Danos na pele ou um tecido subjacente. O mais comum é nas proeminências ósseas, que são o quê? É aqui, na região do omoplata, aqui atrás na escápula, é na região do sacro, né? A região cóccix, aqui na crista ilíaca, na região do cóccix,
lá atrás, nas protuberâncias, principalmente do calcanhar, ou se eu lateralizo ainda nas protuberâncias nas laterais do joelho e do maléolo ali da parte de tornozelo, tá? No dedão do pé, no hálux lá, porque um fica apoiando em cima do outro e aí pode fazer, né? O paciente não sente. Então, nós temos vários pontos. A orelha, pelo decúbito lateral. Então, nós temos vários pontos de possibilidade de lesões, tá ok? A nossa tolerância do tecido, por exemplo, depende dos fatores nutricionais, da perfusão, do microclima e da comorbidade. Então, vejam só, nutrição. Nossos pacientes, se eles estão completamente comatosos, eles têm uma nutrição não tão, a não ser que eles estejam fazendo reposição nutricional. A perfusão, eles não se movimentam, então a perfusão ela é mais lenta, ela é mais estagnada, então bastante cuidado, principalmente membros inferiores ou a parte posterior, dorsal, ela é muito estagnada, né? Por isso a gente precisa fazer massagem quando faz o banho de leito, para estimular essa circulação. O microclima, se está quente e úmido é um prato cheio para fazer lesão. E a comorbidade, por exemplo, se o paciente tem deficiência circulatória, vai ser uma grande probabilidade dele fazer uma úlcera de pressão. Então, vejam aqui, ó, as etiopatogenias, né? O que acontece? Nosso osso, né, por exemplo, e os capilares, então eles estão soltos, ó, tá? Então eu estou com o meu cotovelo aqui, os capilares estão soltos, estão aqui, dentro da distanciamento. Quando eu faço, e ali embaixo a pele, ó, tá? Quando eu faço uma superfície da cama, o que acontece? O osso afunda em cima do tecido, os capilares, né, as veinhas, ficam todas compactadas, com isso dificulta a passagem sanguínea e com isso acaba fazendo a lesão, tá? Então, capilares sem excesso de pressão e capilares com excesso de pressão, né? Então, quando eu venho a pressão capilar em condições normais, né, eu tenho uma terminação nervosa de 10, é uma terminação venosa, né, de 10 a 14 miligramas, e uma tensão arterial de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Quando eu faço essa posição, essa exposição num desenvolvimento de pressão, o que acontece? Eu tenho um aumento de pressão, ela faz o quê? Ela oclui, né? Ela fecha os capilares, eu tenho hipóxia residual de nutrientes, a interrupção do fluxo sanguíneo, a isquemia cetoacidose tissular, o acúmulo de resíduo, o edema, o inchaço, piora da perfusão e eu tenho a lesão por pressão. Tá? Então, quando eu classifico isso, eu tenho vários tipos, né, de lesões. Então, esse aqui é um estágio. A pele está íntegra, a pele está inteira, mas eu já tenho uma parte esbranquiçada, né? E é sensível ao toque, tá? Então, olha só, essa aqui é uma foto bem característica, ó. Sinal que, olha só, região cóccix, sinal que a pele já está mais escurecida, né? Dolorida, entumecido, quente, às vezes frio, depende muito do local, ok? Aqui a tendência está quente. Quando ele é frio, ele é um pouco mais esbranquiçado, tá ok? A classificação do próximo estágio é a perda da pele em sua espessura parcial. Então, o que é isso? A coloração fica rosa e vermelha sem tecido desvitalizado. Então, vejam só, pode ser uma bolha intacta, exemplo seroso, né? Olha aqui, ó, o calcânio, ó. Estão vendo o calcânio aqui, ó? É uma bolha, formou uma bolha com secreção dentro.
ou a região do cóccix aqui, ó, tá? Ok? Ó, tá todo hiperemiado com, não tem bolha mais, já tem uma lesão com a bolha rompida, tá? O próximo estágio, que é o estágio 3, perda de pele e sua espessura total. Chega até o tecido adiposo visível, a granulação. Então, o que acontece? Aqui, ó, as bordas são esbranquiçadas, mas eu estou vendo que em volta eu tenho um tecido vermelhinho. Esse tecido é um tecido de granulação. Então, eu preciso trabalhar o quê? Preciso fazer umidificação disso aqui, tá? Umidifiquei ele. Aí eu fecho para não fazer o quê? Para não fazer exposição, para não entrar micro-organismos ali. Eu tenho que fechar esse ferimento, né? Então, o que acontece? Ó? Eu tenho a exposição, havendo desvitalização do tecido, deslocamento de túneis, às vezes vão fazendo túneis para dentro com secreção, né? E aí, epibolia, quer dizer, ela vai abrindo, né? Ela faz uma rosa, assim, ela abre todo o processo de tecido conjuntivo. Ó, aqui tem uma das características que é bem comum também, tá? O estágio 4 seria a perda da pele com sua estrutura total e perda tissular. Então, ela formou um buraco, tirou toda a parte de tecido adiposo, já está na parte muscular, né? Tá no pré-muscular ali, mas ela fez uma cavidade, ela encheu de secreção ali e fez uma cavidade, fez um buraco na pele. Então, ela passou todas essas etapas aqui, ela já está lá embaixo entrando no pré-músculo, ela está entrando já na fibra muscular, tá? Então, já é um tecido desvitalizado, úmido, com necrose e deslocamento. E aqui eu tenho a última classificação, que não é classificável de perda de espessura, porque aqui ele já está desvitalizado. Então, eu tenho 4 fases e uma fase de necrose, que é a fase que eu tenho que tirar de qualquer jeito. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um maléolo, né, do calcanhar, tá? Ó, fez necrose, tecido, e aqui ele ainda tem, ó, aqui ele tem uma cicatriz já anterior, e aqui ele tem toda uma inflamação. Então, essa úlcera de pressão de calcânio é uma coisa muito característica, porque parece que a gente não se apercebe das reentrâncias que a gente tem. Aqui, com essa lesão aqui, ela pode aumentar de tal forma que eu posso fazer amputação de pé, tá, gente? Então, é bem importante isso aqui. Então, quando eu faço uma lesão tissular é sempre de tecido, tá? De pele íntegra ou não, né? Da área desse descoloramento vermelha marrom, que não fica esbranquiçado, essa separação, né? Da epiderme, de leito escurecido e bolhas, exudato sanguíneo, essa é uma que a gente precisa fazer cuidados especiais, principalmente com tipos de curativos especiais, né? Para renovar, para refazer a integridade dessa pele. Então, as lesões relacionadas com dispositivos médicos, lesão com padrão e formas de dispositivos, lesão por pressão em membros e mucosas. Por exemplo, às vezes os dispositivos médicos são uma fístula, um dreno, alguma coisa nesse sentido que pode ser levado a fazer uma irritação na pele. A outra é que são membranas mucosas, que são membranas dispostas, né, geralmente que tenham algum tipo de dano, né? Por exemplo, todos os processos que a gente pode fazer úlceras de pressão, tanto quem senta em cadeira de roda quanto quem deita, né? Então, aqui, locais comuns, que são todas as reentrâncias, ó. Escápula, cotovelo, cristelia, cóccix, nádega,
se for só sentado, tá? A parte do calcâneo e a parte do maléolo ali, que é o tornozelo, tá? Então, esses são os locais. Vejam aqui, ó. Escápula, região do cóccix, região glútea, né? Joelho, atrás, parte posterior do joelho, e ainda aqui no pé, as lesões que são solicitadas. Vejam aqui no paciente deitado, então, escápula, coluna na parte cristelíaca, né? Na parte de pressão do fêmur aqui, na cabeça do fêmur. Aqui nós temos a região da coxa, do joelho, da panturrilha, do maléolo e do calcâneo. Então, são várias posições, tá ok? E como é que a gente pode fazer para prevenir isso? Primeiro, avaliar os riscos, avaliar a pele do paciente, o porte nutricional, a reposição de hídricos, principalmente, né? E suporte às superfícies. Então, deixar a superfície elevada para ela não encostar, fazer mudança de decúbito para facilitar e estimular a circulação, encolher, esticar a perna, fazer pequenos movimentos com o paciente a cada hora. Então, esses são alguns dos processos que precisam ser desenvolvidos, tá, gente? Fator de risco, por exemplo. Os que são intrínsecos, que é da pessoa, né? Tolerância tecidual, alteração cutânea, déficit nutricional, hipotensão, idade, mobilidade reduzida, sensibilidade reduzida, peso corpóreo importa muito, drogas, diminuição do nível de consciência e dor, tá? Agora, o que nós temos que fazer que são formas extrínsecas que podem causar as nossas úlceras de pressão? Umidade, pressão, fricção e cisalhamento. Cisalhamento é quando tem uma cunha, quando tem alguma coisa sólida encostando ou abrasando aquele local. Okay. Como é que a gente pode prevenir isso, né? Utilizar uma abordagem estruturada para identificação e admissão e avaliação dos doentes e repeti-la regularmente conforme necessário. Reavaliar mediante a alteração do quadro, quer dizer, vou fazendo avaliações do paciente. Aqui nós temos uma escala, a gente chama de escala de Braden. Essa escala, gente, ela faz uma complexidade para ver o tamanho da ferida, da lesão, né? E quais são os possíveis processos de tratamento, né? Que normalmente a enfermeira aplica essa escala para poder saber qual é o tratamento. Gente, só um minutinho que eu preciso fazer só 2 segundinhos, só um instantinho. Desculpe, é que estava ligado meu ventilador nas minhas costas, estava me gelando. Oi, pessoal, tudo bem aí? Tudo certo. Então, tá bom. Desculpe aí a interrupção, mas estava gelado minhas costas aqui já. Coisas de casa. Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. A gente tem a percepção sensorial que, por exemplo, assim, eu vou fazer a avaliação do meu paciente, né? Um baixo risco ou alto risco de 16, risco moderado de 16, maior de 16, risco moderado de 16 a 11 e alto risco menor que 11. Então, vejam só, percepção sensorial, isso é sempre em relação ao paciente, tá? Percepção sensorial, não prejudicado. Então, quer dizer, ele sente tudo, ele está íntegro, né? Pouca limitação, muita limitação,
completamente limitado. E aí eu vou fazer o total aqui embaixo, ó, tá? Aí eu olho a pele, a integridade, né? A umidade da pele, livre de umidade, ocasionalmente úmido, úmida constantemente. Quer dizer, um paciente que não usa fralda, que faz as eliminações na cama e permanece na cama molhada, ou passou da fralda, passou para a cama e a cama permanece molhada, e ele deitado em cima desse local molhado, é um prato cheio para fazer úlcera de pressão. Atividade física, caminha com frequência, caminha ocasionalmente, senta-se com ajuda e acamado. Então, vou definir qual é a numeração que isso acontece. E eu preciso dar sempre uma pontuação para eles, para depois eu fazer o total. Mobilidade sem limitação, pouca limitação, muita limitação, imóvel. Nutrição excelente, adequada, inadequada, pobre. Fricção ou cisalhamento, quer dizer, aquelas coisas em pontiagudo. Movimentos independentes, pequena e mínima dependência, em movimentos o máximo de dependência. Então, tipo, ele fricciona e não consegue sair do processo, tá? E aí a gente pode fazer a avaliação. Avaliação da pele íntegra, né? Então, é inspecionar regularmente as zonas de rubor, quer dizer, hiperemia, né? Vermelhinho. A avaliação do calor local, tá? O edema, a tumefação e a rigidez. Então, isso são características de que alguma coisa está errada. Onde eu tenho calor local e eu tenho um pouco de inchaço e ele já fica vermelho, fica mais rígido, tem alguma coisa errada aí, tá? Tá quente o local? Tem alguma coisa errada. Pedir a colaboração das pessoas, né, da identificação das áreas e desconforto, né, por dor de pressão. Isso tem que ser registrado no nosso relatório de enfermagem. E todos da equipe têm que investigar e observar o que está acontecendo. Então, vejam aqui as regiões, tá? Aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Na lateral, o pavilhão auricular, o ombro, a crista ilíaca, o trocânter, a região lateral do joelho, a região inferior da perna e o mauléolo, que é aquele do tornozelo lateral medial, tá bom? Occipital, né? Podemos ter uma base do crânio aqui também, tá? Escápulas, apófises espinhosas. Se o paciente for muito magrinho e ele deitar assim, né? Aonde fica todas as hipófises da coluna vertebral, ele vai fazer, principalmente na região torácica, ele vai fazer essas lesões. E aí a região do sacro, a região do isquio, tendões de Aquiles, calcanhar, planta do pé, né? Quais são os cuidados? Primeira coisa, gente, precisa ser massageado, passado hidratação para essa pele. Então, toda vez que nós fazemos banho de leito, todas as vezes, não é uma vez só, são todas as vezes que a gente vai ativar a circulação na parte posterior, ativar a circulação na perna, ativar a circulação no pé, né? Nas reentrâncias, circular bastante, fazer. Ah, prof, mas a fisioterapia já faz isso. Ok, ela faz. Mas nós também devemos fazer isso, porque isso não vamos dizer que a fisioterapia não fez ou que por causa dela não tem úlcera de decúbito. Não, vão dizer que a enfermagem não fez a sua atividade, por isso o paciente tem úlcera de pressão, tá? Isso é bem importante, tá, gente? Na questão de proteção da pele contra a umidade, né, a gente tem que cuidar bastante, que, por exemplo, assim, drenos, exudatos, né, drenos que tem, que vão vazando e vão molhando a cama, linfa, suor, fraldas, absorventes, comadres, papagaios e assim sucessivamente, né? O que você tem lá
que pode te causar, que vai fazer com que você durma durante um bom tempo e faz com que você tenha esse tipo de problema, tá? Conter a umidade, limpar a pele com água e sabão e com um pH equilibrado. Hidratar a pele após o banho, utilizar barreiras protetoras para as prominências, né? Tipo assim, fazer um colchonetezinho com gases na pele íntegra, né? Ou mesmo fazer com chumaço mesmo, proteger, ou ir levantando com travesseiros. O aporte nutricional é super importante, a gente precisa fazer esse processo devido à questão da desnutrição do paciente, né? Por ele ter algum problema fisiológico, ele pode trabalhar isso a nível de corpo dele. Aqui, gente, fala sobre a frequência da mudança de decúbito. Isso é bem importante. Cada instituição vai ter o seu. No mínimo, eu diria assim, no mínimo de 30 minutos e no máximo 1 hora. Tem hospitais que faz de 4 em 4, tem hospitais que fazem de 2 em 2, tem hospital que faz uma vez por dia. Então, assim, cada um, quanto mais distante os posicionamentos, as viradas, mais fácil do paciente ter algum tipo de lesão, tá? Então, é bem importante que a gente tome consciência. Quando for fazer o banho de leito, faça o banho de leito, mas já aproveite para fazer a estimulação é, da, da pele do paciente, ok? Avaliar as pressões, drenos, posições de epiremia, né? Olha só, como é que eu posso colocar a angulação, ó, reposicionando o paciente, ó. Alívio de distribuição da pressão. O paciente está dormindo assim, né? Na lateral, e eu posso dormir ele mais 40, 30 graus. Então, ele fica numa posição diferente. Ó, eu estou apoiando todas as estruturas. Ele está com o tornozelo no pé, o maléolo do pé em cima do colchão, o outro está em cima do travesseiro. E assim sucessivamente. A orelha está protegida, né? Como que faz? Aqui eles têm alguns exemplos, né? Como que faz a transferência com o lençol, né? Levantar a pessoa e não arrastar. Aqui as limitações de posição da cabeceira elevada, que a gente já tinha falado, né? Só muito cuidado com o cotovelo, ó, por causa da pressão, tá? Tá colocado aqui um campo. Aqui, ó, essa é uma inclinação de 30 graus. Dentro desse contexto, a gente pode colocar aqueles. Isso aqui são exemplos de colchões, né? Que a gente chama colchão de casca de ovo, que ele é todo cheio de reentrâncias, flexões. Manter o joelho levemente fletido, manter a almofada em cadeiras, né? Utilizar superfície de distribuição de pressão e avaliar a vida útil, tá? Então, aqui tem o colchão que eles vão, né, ajeitando. Aqui os suportes, né? Que seria o protetor de pé, tá? Que a gente pode fazer. Protetor de ombro também. Esse posicionamento aqui, gente, tá? Geralmente de cadeira de roda, é bem complexo. Por quê? Porque a cadeira de roda, o paciente que está na cadeira, ele normalmente ele não tem sensibilidade. E com a falta de sensibilidade, ele não sente aonde está doendo, né? Ele só vai se dar conta depois quando já tiver uma lesão. E aí, às vezes, é muito tarde. Então, uma das coisas que é bem importante, a gente pode colocar, inclusive, morninho, né? Colocar água dentro desses suportes, por exemplo,
Isso aqui se usava muito, né? As luvas e tal, antigamente, tá? Hoje a gente usa, né, não está aqui, mas a gente usa muito a questão dos travesseiros, que a gente acha que aquece menos, tá? Esses suportes aqui são de tipo um TNT, mas a gente usa esses travesseirinhos de tecido ou o próprio travesseiro para evitar que esse paciente tenha úlceras de pressão, ok? Aqui tem algumas referências que vocês podem procurar, né? Lesão por úlceras, né? Craniocola. Passar o dia nessa posição não é mole. Reposicionamento com cuidado não deixa marcas, ok? Então, esse é um material que depois eu vou passar para vocês, tá certo, gente? Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Oi, prof. Bem tranquilo. Esse assunto é bem interessante. Porque vocês, por exemplo, o pessoal que trabalha aí em hospital, o pessoal que trabalha em casa-lar, né? Isso é uma das constantes, né? Porque a úlcera de pressão é uma Sim, coisa do paciente acamado, do paciente que precisa de bastante atenção. E a hidratação desse paciente via oral e a hidratação da pele desse paciente é super importante, né? Então, por exemplo, passar um óleo de girassol nas protuberâncias, né? É bem importante. Ou até um creme hidratante, pedir para os familiares, quem trabalha em lar, por exemplo, para os idosos que gostam de um cheirinho a mais e tal, comprar um creme que o paciente goste, que ele goste de se sentir envolvido, tá? Isso é sim, bem importante, ok? Mais algum porque evolui muito rápido. É uma coisa que é de de horas? hoje para amanhã, né? É Hoje está vermelhinho, amanhã já é uma ferida. isso. São questão de horas. Então, Por isso a questão de você mudar decúbito em torno de meia ou no máximo de 1 hora. Você deixou, piscou, ele já tem sim. lesão, tá? É bem isso. É uma Uhum, noite que você deixa o paciente naquela posição, uma noite que você não fez mudança de decúbito, ele amanhece já com lesão. Às vezes já com bolha, tá? Você chega no dia seguinte, sim. deixou ele num dia, no dia seguinte você chega com o calcanhar com uma bolha enorme assim de sangue já, tá? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou ver se eu tô com o meu WhatsApp aqui aberto. Eu não estou com o meu WhatsApp aberto aqui. Eu vou voltar de novo. Só vou ver se eu tenho ele aqui. Deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vou só dar uma olhadinha, porque eu tenho umas fotos no meu WhatsApp e eu queria mostrar para vocês. Ok? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Nós temos alguns problemas fisiológicos, por exemplo, que não são úlceras de pressão, mas são úlceras venosas que a gente fala. Essas úlceras venosas são muito características em pacientes com insuficiência venosa, né? Essa insuficiência venosa, ela acaba fazendo o nosso processo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eu tenho. Deixa eu ver aqui. Só mais um pouquinho, pessoal. Deixa eu só olhar aqui que eu vou achar. Cara, cadê? Essa semana ainda eu tive uma paciente que foi passado para mim e
que ela fez uma úlcera ela está fazendo uma úlcera, eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu tentar achar ela, mas eu acho que eu não coloquei o nome dela ainda. Não. Não vou conseguir achar aqui. Mas era uma úlcera bem característica. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, Mariana. Aqui. Tá. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, vou ver se ela vai aparecer. Tá aqui, ó. Vejam só, essa aqui é uma úlcera de região já de cóccix, ó. Estão conseguindo ver, gente? Oi? Sim. Ó, Sim, prof. Essa aqui é uma região de cóccix, ó. E o tecido, ela já é uma úlcera de decúbito, né? Essa úlcera de decúbito, ela é uma úlcera já que já descoriou, então ela já tirou toda a parte de tecido epitelial, ela já está na derme. Então ela já está, ela vai, se ela começar a não cuidar aqui, se eu não proteger, se eu não passar nenhum tipo de revitalizante, hidratante ali, ou de repente colocar uma placa de hidrocoloide, alguma coisa que faça com que cresça essa pele de novo e deixe essa pele mais livre, eu vou fazer uma úlcera de entrada, sabe? Uma úlcera de essa aqui já não é, isso aqui é outro, um procedimento cirúrgico, tá? Então, esse é um processo que é bem característico de úlcera de pressão, tá? Eu não achei aqui o do meu calcânio, que eu achei bem interessante, porque o do calcânio, deixa eu ver se eu tenho aqui no celular, o calcânio ele está necrosado, então, e é um ponto só. É muito interessante esse ponto, porque é muito rápido. Então, a gente precisa, sim, fazer essa visualização, né? Bem rápido e sempre estar observando o nosso paciente. Deixa eu ver aqui se eu vou achar. É uma visita domiciliar que eu fiz e que... não vou ter ele aqui, deixa eu ver aqui na minha galeria. Aqui, ó, achei. Pessoal, eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver aqui do meu celular. Estão vendo ali o pontinho de pus ali, ó? Sim, prof. Então, esse ponto ali, ó, esse Sim. ponto é no maléolo, tá? E é um ponto de um meio-dia de posição inadequada. Esse paciente ficou meio-dia virado em cima da cama, direto, deitado assim, né? Virado, tipo, assim, naquela mesma posição.
Ele não fez nada na região do trocânter e da crista ilíaca, porque ele tinha um travesseiro aqui, mas esqueceram de colocar o travesseiro lá embaixo no tornozelo dele. E aí ele fez meio-dia, ele fez essa lesão aqui, tá? A família dele ficou apavorada, porque eles deixaram ele por causa que parece que ele estava tomando um soro, alguma coisa, deixaram ele assim, e quando eles voltaram, ele estava com essa lesão na perna. Tá? Que então, rápido, né, professor? Muito rápido, tá? Então, assim, paciente que está... Esse paciente também tem um processo fisiológico, né, que ele não tem uma nutrição muito boa, tá? Ele é um paciente desnutrido, então, mais agrava mais rapidamente ainda. Então, assim, gente, uma coisa para a gente lembrar, todo paciente que a gente estiver cuidando, quando fizer fizer banho de leito, observem. Isso é muito importante vocês avaliarem no paciente. Principalmente as descrições, chamar atenção, proteger, fazer almofadas, né, com os travesseiros, é bem importante. Se não tiver travesseiros, se tiver alguma coisa que nem aquele almofadas, pode até fazer com lençol e algodão, né? Para que ele fique seco e fofinho, para onde ele ficar apoiado. O travesseiro é o melhor que a gente tem, porque ele faz volume e fica no ar as protuberâncias, né? Então, é bem importante a gente cuidar bem do nosso paciente. Isso chama-se segurança do paciente. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para hoje é isso, né? A semana que vem a gente tem a nossa aula, depois a escola entra em recesso e a gente volta em janeiro, né? Aí, em janeiro, eu vou deixar tudo organizado. Em janeiro, a gente começa a fazer algumas coisas, ou até agora nós fizemos vários trabalhos e tal. Em janeiro, aproveitem, botem tudo em dia, vejam todos os trabalhos que vocês estão pendentes, podem me mandar ainda naquele meu e-mail, só coloquem o nome da turma de vocês, para mim não misturar aí com as outras turmas que eu tenho. Então, assim, quem não fez trabalho, aproveite para fazer os trabalhos, tá? Podem me mandar, não tem problema. Me mandem para deixar contabilizado. Que depois, em janeiro, eu vou juntar tudo isso, né? Os que eu já corrigi e tal, vou corrigir os outros que chegarem agora. Então, avisem os colegas. Quem não fez os trabalhos, quem não apresentou ainda, quem não me mandou, por favor, aproveite esse recesso que vai ter aí. E aí, em janeiro, a gente volta para fazer já avaliações desse conteúdo, a gente já vai programar aí a continuidade. A gente vai até maio tendo aula com vocês, tá bom? Mas daí vai começar as aulas em janeiro, daí, prof? Eu acredito que, eu não sei se começa em janeiro ou em fevereiro, não tenho bem certeza, mas a escola vai informar, tá? Mas então aproveitem esse recesso aí para vocês botarem tudo em dia, tá? Não vou... Beleza, prof. Né, o ano aí foi um ano bem conturbado, não vou fazer avaliação agora já, mas aproveitem para botar né, tudo certinho e já deem uma olhadinha. Eu sei que não é a intenção da gente esquecer que tem aula e coisa errada, mas aproveitem, dêem uma olhadinha nas aulas, nos vídeos, deem risada com os nossos vídeos, né? Aproveitem para rever as matérias, para daí depois em janeiro ou em fevereiro, quando a gente retornar, a gente poder trabalhar melhor e já fazer as avaliações. Tá ok? Ok, tá bom. Combinado? Ok, prof. Gente, até Combinado. semana que vem, tá? E aí a gente volta a conversar, tá bom? Tá bom, prof. Tchau, tchau. professora, Oi. Bom, prof. Muito a nossa obrigada. confra vai ter a nossa confra vai ser no dia 16, na próxima aula?
Ai, é. A confraternização, né, podia ser, né? Que pena que não dá para fazer, né? Pois é, uma pena. Até a gente pode, né? Mas cada um na sua. A Tudo gente pode virtual. até mostrar o café, né? Isso. Um faz um bolo, outro faz um salgadinho e come cada um na sua casa. Infelizmente vai ter que ser. Tá bom? Pessoal, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Até, prof.